Agora falando um pouco sobre politrauma. A respeito do politrauma, a gente tem que deixar bem claro os passos do politrauma, atendimento ao paciente politraumatizado, que normalmente é um paciente grave. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar o XABCDE desse paciente, é fazer o XABCDE completo e não esquecer de nenhuma etapa. Então, começando pelo X, que seria a exsanguinação ou exsanguination, a gente vai começar a abordar esse paciente vendo se tem alguma hemorragia externa, fazer a contenção dessa hemorragia externa, porque o paciente pode chocar ali naquela cena e evoluir para óbito em questão de minutos. Então, isso é o primeiro passo da nossa avaliação do paciente. A questão do A, das vias aéreas, a gente vai fazer a abertura dessas vias aéreas e vai fazer a desobstrução dessas vias aéreas. Para isso, a gente tem algumas manobras que podem ser utilizadas. As principais são o jaw thrust e o chin lift, em que consiste em abrir, no caso do chin lift, em elevar o mento do paciente e desobstruir a via aérea dele, fazendo assim com que tenha uma desobstrução da língua do paciente, que normalmente vai estar caída e vai obstruir a passagem de ar para a respiração daquele paciente. Já o jaw thrust, ele consiste em uma manobra de deslocamento da mandíbula, em que o paciente vai ter uma temporária deslocamento da mandíbula para poder facilitar a entrada de ar e também desobstruir a questão da língua que eu já tinha citado. Nesse passo também é importante lembrar que a gente vai fazer a proteção cervical desse paciente. Então, a proteção cervical, a gente normalmente usa um colar cervical e só pode fazer a questão do chin lift, do jaw thrust, antes de fazer o chin lift e o jaw thrust, a gente precisa avaliar essa cervical do paciente, ver se tem algum estalido, ver se tem algum edema, ver se está instável a cervical do paciente, porque dependendo da lesão, se tiver lesão cervical, a gente não pode realizar a manobra de chin lift, a gente teria que optar pela de jaw thrust. Então, a cervical do paciente é primordial nesse passo aqui e tem que ser feita com a proteção do colar cervical. Já na fase B, a gente vai fazer a questão da respiração. A gente vai ver se o paciente está respirando normal, como está o ritmo respiratório desse paciente, se o paciente tem esforço respiratório, qual que é a frequência respiratória dele. E tudo isso vai ser avaliado até para ver se na questão do passo A, que eu já tinha explicado, se eu conseguir resolver a desobstrução das vias aéreas dele e ele está conseguindo respirar normalmente. Então a gente vai observar se ele precisa de uma intubação orotraqueal, se ele precisa de ventilação mecânica ativa e tudo isso tem que ser avaliado. No passo C, que é o passo de circulação, a gente vai avaliar os principais pulsos desse paciente e buscar por hemorragias internas e fraturas de pelve ou fêmur, que são fraturas que normalmente elas estão escondidas, elas não são avistadas de primeira vista, e a gente precisa procurar por elas ativamente. Então elas se manifestam por equimoses, por hematomas, e a gente tem que procurar se o paciente está tendo perda de sangue importante, porque fêmur, bacia, pelve, tudo isso gera uma perda de sangue importante para o paciente e ele pode evoluir para um estado grave. Na fase D, a gente vai ver os distúrbios neurológicos do paciente, utilizando a escala de Glasgow. Então a gente vai ver se o paciente está orientado, se ele está consciente, se ele responde ao chamado da equipe médica e avaliar esse paciente por inteiro. Na fase E, a gente vai ver a exposição do paciente, então a gente vai ver se ele está com hipertermia, com hipotermia, vai manejar o paciente a partir daí. Então a gente vai ou esquentar o paciente, caso ele esteja com hipotermia, ou esfriar esse paciente, caso ele esteja com hipertermia. Após falar um pouco sobre o politraumatizado, eu vou falar sobre o choque medular e o choque neurogênico, que são de grande importância para a prática do politraumatizado, que é muito comum na prática desses casos. Bom, o choque neurogênico vai consistir em queda da pressão arterial, acompanhada de bradicardia, vasodilatação periférica e vasodilatação visceral. O choque neurogênico ele acontece porque há um dano às partes eferentes da via simpática desse paciente, que vai gerar essa perda do tônus simpático e queda da frequência cardíaca do paciente. Tudo isso vai levar à hipotensão e bradicardia desse paciente. Já o choque medular consiste em um trauma de alta energia, normalmente de alta energia a esse paciente, na medula, que vai gerar completa reflexia desse paciente, que pode ser reversível ou não. Então, o paciente ele pode apresentar o choque medular no início do atendimento, mas isso pode ser completamente reversível depois. Já tem pacientes que, se não forem tratados precocemente, esse choque medular persiste e acaba por gerar consequências desse paciente.
Um exame de grande valia para o choque medular, que a gente precisa notar aqui, é o reflexo bulbo cavernoso, que ele é feito com estímulo da glande do paciente, normalmente no paciente masculino, sexo masculino, vai ser a glande, no sexo feminino vai ser o clitóris, e a gente vai fazer esse estímulo e vai checar se tem a contração do esfíncter anal nesse paciente. No caso dos pacientes que não têm essa contração, é muito provável com que haja um choque medular, porque esse é um dos reflexos mais primordiais de cada paciente, do ser humano, e ele é completamente importante para checar esse choque medular, esse choque neurogênico.